Aleluia, obrigado. Deus é bom. Hoje à noite, irmãos, nós vamos estudar, né? Eu estava meditando, né, esses dias sobre muitas coisas que ouvimos aqui nos nossos cultos. Quantas ministrações, quantos ministros abençoados temos aqui na nossa igreja. Quantos somos abençoados, enriquecidos por tantas palavras de pessoas que sobem aqui, né, com algo específico da parte de Deus para alcançar as nossas vidas. Amém, irmãos? Cada um da sua forma, da sua maneira, da sua forma de Deus usar, de Deus alcançar. E a gente vê o quanto a multiforme graça de Deus se manifesta sobre cada ministro aqui nesse lugar. Você estar sentado e realmente sendo ministrado pelo Senhor, porque Deus tem um cuidado e zelo com as nossas vidas. Amém? E a gente viu que nesses dias a gente teve ouvindo não só nas terças, mas também, né, nos domingos, ouvindo sobre a razão de Deus querer nos ver sempre bem. Amém? Alcançando nossas mentes, né, nos ensinando como a gente deve proteger as nossas emoções, proteger a nossa mente, o nosso coração. E então, diante disso, né, veio no meu coração, né, um texto lá em Efésios, quando Deus fala de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Diga, toda a armadura de Deus. Porque, irmãos, eu não sei você, mas todos nós aqui, nós podemos ser muito fortes em uma área, mas outra área não. Então, mas é interessante que Deus quer que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Então significa que é um desejo de Deus que a gente possa estar com a armadura completa. Talvez, né, possamos ser muito fortes com o escudo da fé, tão seguros com o escudo da fé, de entender sobre fé, conhecer sobre fé. Talvez sejamos muito seguros, né, sobre manejar bem a palavra, ter bom conhecimento do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz. Mas a Bíblia fala da importância que Deus dá, que possamos tomar toda a armadura de Deus. Amém? E a gente vai ver nessa noite Efésios. Queria colocar, se pudesse aí, essa imagem aí. Efésios capítulo 6. Versículo 10 fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então a Bíblia fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E a Bíblia fala, e também no seu poder. Então há uma instrução da parte de Deus para que nós possamos nos fortalecer nele. Aí ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém, irmãos? Então é importante entendermos toda a armadura de Deus. Talvez nós possamos ser muito fortes, né, com respeito ao capacete da salvação, termos muita firmeza sobre as nossas emoções, mas sermos fragilizados na nossa fé, sermos fragilizados no escudo da fé, ou até mesmo não estarmos conscientes dessas sandálias da paz, né, do evangelho da paz. E a Bíblia deseja que a gente esteja revestidos disso. Por quê, irmãos? Nós não vivemos em uma batalha espiritual todo dia. Porém, é verdade que existe um inimigo que ele foi derrotado, mas ainda não foi destruído totalmente. Ele foi derrotado, Jesus venceu Satanás, nós temos sim autoridade sobre ele, mas ele vai sim vir contra nós. E ele vai, né, fazendo esse paralelo com quando Paulo fala dessa armadura, ele tinha mesmo uma visão de um soldado romano que se vestia para guerra. Ele tinha essa consciência do que aquele soldado ele estava, né, tomando aquela armadura. E a Bíblia fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Eu acho interessante que essa armadura não é algo da gente. Amém, irmãos? Não é habilidade natural para vencermos. Não é habilidade e capacidade natural. Nós não somos tão bons assim, irmãos, que conseguimos vencer por nós mesmos. Não somos tão bons assim que vamos viver vencendo as coisas na nossa própria capacidade. Não, isso é engano. Na verdade, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E se você for ver, se for estudar sobre isso, a armadura de Deus mesmo vai revelar esse caráter de Deus, vai revelar Cristo em nós. Então essa armadura, né, que a palavra de Deus fala, que essa armadura ela é de Deus. Eu acho muito interessante, quem lembra quando Davi foi guerrear e Saul pegou uma armadura e tentou colocar aquela armadura nele? Irmãos, não era para ele.
mas a armadura de Deus cabe em mim e cabe em você. A armadura de Deus cabe em nós, por isso que ele fala: tomai toda a armadura de Deus. Amém? Então, a armadura não é somente a espada. Não devemos viver no evangelho apenas com o escudo da fé, não somente com o capacete, porque o diabo ele vai tentar vir contra a minha vida e contra a sua vida, procurando ver qual arma nós estamos tomando naquele momento. Então a Bíblia fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. Amém? Então a Bíblia fala de uma cilada, armadilha, né, que ele vai tentar contra a minha vida e contra a sua vida. Nós não devemos ter medo, não devemos estar com medo, mas nós precisamos tomar a armadura de Deus. Amém, irmãos? Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Amém? Aleluia. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O reino espiritual, ele é real. Amém, irmãos? O reino espiritual, ele é real. Aí ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala revestivos, depois ele fala a mesma coisa: tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, aí ele começa agora a falar sobre as armaduras, né, das peças dessa armadura, porque a armadura, ela é composta por peças. Amém? E é interessante que Paulo, quando ele falava sobre essas armas, né, sobre a armadura desse guerreiro, ele sabia exatamente, irmãos, ele tinha observado. Talvez para a gente não represente muita coisa. Talvez a gente ouvir sobre as armaduras de Deus não represente muita coisa para nós. Talvez a gente seja muito bom em conhecer o que a palavra fala, muito bom sobre manejar bem a palavra, mas a Bíblia fala sobre tomar toda a armadura de Deus. Amém? É mesmo sobre uma iniciativa nossa, sobre a gente fazer isso, porque a armadura está disponível. Amém? Então ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí algumas versões falam sobre o cinto, tomar o cinto, né? Cingir o cinto da verdade. Não sei se você parou para pensar, mas o cinto faz parte da armadura. E por que o apóstolo Paulo cita o cinto? Se o cinto nem vai ser uma arma ofensiva, nem uma arma defensiva, mas ele cita o cinto da verdade. Sobre colocar o cinto da verdade, cingindo, né? Colocando nos lombos o cinto da verdade. Irmãos, Cristo é verdade, a palavra é verdade. Amém? Quando ele fala de colocar esse cinto, irmãos, o cinto, né? Quando você vai estudar, o cinto, ele tinha uma função de sustentar, né? As armas, o escudo, a espada. A palavra, ela se sustenta pela verdade que está nela. Amém, irmãos? O escudo não deve estar apartado, né, da verdade. O cinto da verdade. Então talvez a gente não dê muita importância ao cinto. Talvez as pessoas não dê tanta importância a conhecer a verdade da palavra. Talvez é um culto de ensino, graças a Deus temos melhorado. Mas, irmãos, é tão importante para sustentar o escudo da fé. É tão importante para sustentarmos a espada do Espírito. Irmãos, a palavra deve estar em plena conexão com o Espírito da verdade. O Espírito e a palavra são um. Então é importante sim, cingir os nossos lombos com a verdade.
Amém? É importante cingir os nossos lombos com a verdade. Então, por isso que o ensino, a palavra de Deus, ela vai sim trazer correção, vai trazer fortaleza. E na verdade, o cinto, ele trazia um certo equilíbrio também. Ele mantinha todas as peças. Amém? Talvez a gente se considere, mas o cinto tem a função de manter todas as peças, né, da armadura. Não dá para estar longe da verdade da palavra, irmãos. Amém? Não dá para ficar longe do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Talvez a gente não considere tão importante. Talvez as pessoas não considerem tão importante o ensino da palavra, as escrituras. Mas a palavra diz que as escrituras é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Amém, irmãos? Então é importante sim o ensino, é importante sim cingir os nossos lombos com a verdade. Aí ele fala, e vestida a couraça da justiça. A couraça protegia o peito, todo o peitoral, né? Do guerreiro, né? Daquele que estava na batalha, protegia o seu coração. Você viu que nesses dias que você teve aqui, Miguel falou sobre conservar íntegro a nossa mente, o espírito e o corpo. Na armadura você percebe isso, porque o propósito de proteger aqui era o coração, algo vital. O propósito da couraça da justiça era proteger o que era de mais importante na vida do guerreiro, que era os órgãos vitais. Irmãos, a justiça é vital. A consciência que a gente foi justificado, porque o diabo vai falar, e vai começar a tirar essa consciência da justiça de Deus. Mas nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Quem tentará as acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. A consciência da justiça protege a nossa vida, o nosso espírito. Amém, irmãos? Então o inimigo sabia que se ele atingisse nesses órgãos, ele matava o inimigo. Ele matava. E o diabo sabe, irmão, se ele tentar roubar a consciência da justiça de Deus, ele vai roubar a sua ousadia, vai roubar a sua coragem, a sua vida. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala sobre a couraça da justiça. Aleluia. Diga, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Estava protegido. Os seus órgãos vitais, que podia, né, tirar a sua vida automaticamente, estava agora protegido. Amém? Irmãos, e era um material mesmo resistente. Não era qualquer material que chegava ali. Irmãos, a justiça de Deus não é qualquer material que Deus entregou para a gente. Amém? Não. A Bíblia fala pelo precioso sangue de Jesus. É algo precioso, irmãos. A justiça é algo precioso. Amém? Aí ele fala, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Eu fui estudar muito sobre isso aqui. Também eu li um livro muito bom, né, de o Rick Renner, que ele fala sobre as armaduras, que é armados para o combate. E ele fala sobre essas sandálias. Eu vou pesquisar mais ainda. Por que a Bíblia fala de sandália? Sandálias da paz. Por que eles citaram as sandálias? Qual o propósito? Eu fui ver, eu pesquisando isso. Qual era o tamanho dessa sandália? Faz muito sentido, irmãos. A gente saber qual era a extensão dessa sandália. Essa sandália não era só uma sandália que a gente pensa em sandália, pensa logo na sandália assim. Sabe qual é a sandália, né? E aí você lá começa, mas irmãos, essa sandália que esse guerreiro usava, ela tinha grampos. Quem já viu aquela chuteira aqui? Essas sandálias, elas tinham grampos embaixo, que ela cravava no chão, trazia firmeza para o soldado, para ele não escorregar. Em qualquer momento ele podia andar, e ele podia andar seguro. Amém, irmãos? Essa sandália, assim, isso. E é interessante que eu vi a extensão da sandália. A sandália era vinha até a altura da, mais conhecido, canela.
Aí eu estudando, vendo sobre isso, eu disse, rapaz, por isso que eu quero falar, irmãos, tudo é importante na armadura. O evangelho da paz, tudo é importante na armadura. Porque se o soldado fosse apenas um capacete para a guerra, tal, interessante que eu vi, mas o que o soldado inimigo podia fazer se ele não fosse com as sandálias? É interessante, eu lendo com Sara, e eu dizendo para ela, olha só, Glenn, que interessante, porque era a inteligência da parte do soldado, ele podia atacar, vou usar essa expressão, as canelas do outro soldado. Se ele conseguisse cortar a firmeza que ele tinha no evangelho da paz, ele fazia com que aquele soldado tivesse com uma espada na mão, o escudo, mas paralisado, sem poder fazer nada, porque ele cortou as canelas dele. É importante, irmãos, tomarmos todas as armaduras. Não devemos desconsiderar, talvez seja, para a nossa forma de pensar, algo desnecessário. Amém? Só pensamos logo na espada do Espírito, a palavra, o escudo da fé. Mas, irmãos, não devemos esquecer do cinturão da verdade. Não devemos esquecer das sandálias. Amém, irmãos? Das sandálias que pisam firme. Das sandálias que se firmam no terreno da palavra, se firmam no terreno da verdade. Existem essas sandálias, irmãos, eu digo para você, e era protegida as suas canelas. Amém? Aleluia. Em todo o tempo estaremos guardados, se tomarmos o escudo da fé, se tomarmos o cinturão, se tomarmos as sandálias do evangelho da paz. Eu não sei você, mas talvez você deve pensar assim, pastor, eu só pensava que essa parte estava falando sobre ir e pregar o evangelho. Alguém já pensou sobre isso alguma vez? Que pensou que era somente o evangelho da paz. E levar as boas novas é somente isso. Mas, irmãos, o evangelho da paz, evangelho é salvação, cura, libertação. Amém? E o evangelho da paz, olha só, o que a gente, a Bíblia fala que seja o árbitro em vossos corações, a paz de Cristo. Se ele conseguisse cortar as pernas, se ele conseguisse tirar a paz, ele paralisava aquele guerreiro, com o escudo na mão, capacete na cabeça, amém? E espada na mão. Então, nós precisamos também calçar o evangelho da paz. Diga, eu tenho a paz habitando em mim. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós devemos estar calçados os nossos pés com o evangelho da paz. Não, irmãos, a forma, e é interessante que ele considerou isso como armadura. Talvez considerávamos como apenas um acessório. Mas ele não considerou como acessório, ele falou armadura. Por quê, irmãos? Porque o inimigo estava estudando aquele guerreiro de como vencê-lo. E se ele fosse alguém despercebido, ir apenas com a espada, com a sua couraça, mas não colocar suas sandálias. Mas ele disse, tomai toda a armadura de Deus. Aí ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, isso aqui é que é tremendo. O escudo da fé, meu Deus. Dá para a gente passar assim um tempo falando sobre isso aqui, porque, irmãos, eu fiquei realmente impactado, quando eu estudei sobre essa questão do escudo da fé. Irmãos, o escudo de um guerreiro era tão importante para ele, que ele considerava muito. O soldado romano, ele tinha muita consideração pelo seu escudo. Seu escudo, ele era feito de um material de couro, envolvido com madeira. E é interessante que esse escudo, percebe bem, olha só, irmãos, tem uma analogia nisso, você precisa entender. Esse escudo, ele tinha um tamanho de proteger, da altura aqui, provavelmente da coxa dele até a sua cabeça, a cabeça, passando um pouco da cabeça, era um comprimento grande desse escudo. Esse escudo, ele era de madeira e revestido de couro. Ele era feito de couro, Então, é interessante que esse soldado, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar ele tinha muito cuidado, ele tinha que pegar esse escudo. Quem assistiu algum filme que ele pegava óleo e ficava passando no escudo?
Alguém já viu um filme assim? Algumas pessoas já viu. Quem gosta de aqueles filmes mais da era lá medieval. Então eles pegavam e ficavam passando óleo no escudo. Ele passava óleo no escudo para que o escudo não ficasse rígido. Por quê? Porque se o escudo ficasse rígido, não flexível, o que acontecia? No momento de guerra, talvez aquele escudo podia quebrar. Então o óleo precisava estar naquele escudo. Irmãos, o escudo é da fé, mas ele não pode estar separado do óleo do Espírito. Ele não pode estar separado. Interessante que ele precisava fazer isso sempre. Ele não fazia hoje, passava 10 anos para fazer. Por isso que a Bíblia fala, Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Não era uma coisa hoje e nunca. Então, o óleo do Espírito tem que estar envolvido ali naquele escudo. Amém, irmãos? E outra coisa que o soldado fazia, que quando ele ia para a guerra, quem já viu isso também? Que eles guardavam o escudo dentro de um tonel. Quem já viu isso aqui? De água. Quem já viu? Alguém já viu? Só para ver se alguém já viu. Algumas pessoas viram já. Então, eles guardavam o escudo dentro de água. Por quê? Porque eles jogavam flechas. E aquelas flechas, quando caíam no seu escudo molhado, apagavam os dardos. Irmãos, quem apagava os dardos não era o escudo, mas a água que estava no escudo. Não vou falar de novo, acho que a gente não entendeu, né? Quem apagava os dardos inflamados não era o escudo, mas a água que estava no escudo. Tinha uma grande importância o escudo. Irmãos, a nossa fé tem uma grande importância, mas saiba que a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? O nosso escudo tem uma grande importância, a fé tem uma grande importância, é verdade, mas a palavra, a água, você vai ver muito a Bíblia falar sobre a água, sobre a palavra. Então precisamos ter óleo no escudo da fé e água no escudo. Diga óleo e água. Água e óleo. Amém, irmãos? Porque talvez a gente pode ter o conceito sobre fé, mas não estarmos com o óleo e a água envolvida. Amém, irmãos? Então, esse escudo, acho interessante que quando o escudo, eles iam para o campo lá da batalha, interessante que eles não ficavam assim com o escudo para trás não, esperando vir o primeiro dardo. Talvez nós estamos com o nosso escudo para trás, quando na verdade o escudo deve estar embraçado. Porque, irmãos, eles não esperavam os dardos vir. O escudo da fé, a palavra tem que estar na nossa boca, no nosso coração, isso é fé. Amém, irmãos? Então, isso deve estar antes dos dardos vir. Amém? Porque imagine se ele tivesse com aqui, e quando viessem as flechas, pegavam nele, os dardos inflamados. Mas eles já estavam, porque quando vinham os dardos, eles estavam protegidos. Amém? Isso significa que é uma ação e não para reação. Amém, irmãos? Eles estavam prontos. E é interessante, você sabe, irmãos, que a fé ela tem uma ação para a sua vida, e o escudo da fé tem uma ação para a questão coletiva da igreja. Por isso que a gente ora por um, e você viu aqui Miguel orando por toda a igreja, porque o escudo da fé ela tem uma função de alcançar a todos. Quem já viu também em uma guerra quando todos estão embraçados e todos juntos fazem um escudo, um grande escudo da fé, e eles saem juntos fazendo e levando. Quem já viu isso? Então o escudo da fé, ele não só tem uma utilidade para a gente, mas tem uma utilidade coletiva. Porque eles pegavam um escudo e todos iam, né? Eles faziam um grande escudo, né? E eram protegidos, guardados. Amém, irmãos? Falando um pouco sobre essa questão que a gente vai falar sobre o capacete da salvação, né? Que é sobre guardar as emoções, a mente. E eu meditando sobre isso, a gente ouviu muito nesses dias, não vou falar sobre isso exatamente, mas a gente ouviu muito sobre isso. E é interessante que eu fui ver qual é a extensão do capacete que esse soldado aqui, que o apóstolo Paulo fala, como era a extensão desse capacete. Irmãos, esse capacete,
Ele guardava os olhos e os ouvidos. Significa alguma coisa para você? Amém? Porque são passagens para a nossa mente. O que ouvimos e o que vimos. Então ele guardava. Interessante que eu fui ver esse capacete, irmãos. Muitas peças, elas podiam ser compradas e dadas para todos. Uma espada, que era uma espada muito pequena que eles usavam, né? Uma espada que era de mais de contato, assim, do que uma espada muito grande. Essa espada era entregue coletivamente. Eu entregava essa espada para Miguel, entregava essa espada para Mateus, entregava essa espada para Sara. Para todo mundo recebia a mesma espada exatamente. E eu pesquisando, eu vendo no meu coração, e o capacete? Interessante, o capacete era uma coisa individual. O capacete, não sei se significa algo para você, mas vou explicar. O capacete, irmãos, era algo sob medida. A espada era para todo mundo. Por que dizer, irmãos? Porque tem coisas que podem vir sobre a mente de Miguel, que talvez não aflinja ele. Mas Deus tem um capacete especificamente para aquela situação. Amém, irmãos? É por isso que o capacete, irmãos, não cabe na cabeça de todo mundo, não. Salvar as nossas almas. Deus sabe exatamente como salvar a minha alma e sua alma. Por isso que o capacete era feito sob medida. Amém, irmãos? Um capacete não cabia no outro, não. Deus tem um capacete sob medida para a gente. Deus tem um capacete sob medida para mim e para você. Amém, irmãos? Ele sabe botar exatamente sobre a nossa cabeça o capacete. Amém? Aleluia. É por isso, irmãos, duas coisas Deus não conseguiu, não permitiu para a gente. Um é saber os seus pensamentos e nem conhecer o seu coração. Amém? Se a gente for para esse lugar, já pecou, porque é julgamento e a gente não é juiz. Amém, irmãos? Por isso que só Deus sabe fazer sob medida para os seus pensamentos. A palavra vem sob medida para você. Amém? É por isso que em um culto, e quando você está lendo a Bíblia, Deus fala exatamente, especificamente, sob medida para você. Guardando. Amém, irmãos? Deus prepara sob medida a mensagem para alcançar as nossas mentes. Amém? Porque Ele deseja guardar as nossas mentes. Amém? Aleluia. Então talvez você olhe para o vizinho do lado e fale, meu Deus, e para o outro. Mas irmãos, eu digo para você, Deus tem um capacete da salvação exclusivamente para alcançar você. Amém? Aleluia. Então, por isso Deus nunca vai permitir que você vá na mente nem no coração do outro. Amém? Diz assim, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito. A espada do Espírito, essa daqui, a gente, falamos mais que é a palavra. Agora é interessante que a espada, irmãos, ela é muito importante para um soldado. Mas só estar com a espada não faz dele um bom guerreiro. Não fazia. Ele tinha que manejar bem a espada. Ele tinha que ser ele tinha que ser bem treinado com a sua espada. Amém, irmãos? Ele tem que ser bem treinado com a sua espada. Não é importante só conhecermos, mas sermos treinados com a nossa espada, com a espada do Espírito. Amém? Aleluia. Então, essa espada, ela não tinha muito resultado se ela só ficasse no cinto. Por isso que a Bíblia fala, tomai. Amém, irmãos? O resultado da palavra, desse tomai, é aquela expressão na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. Amém? Então, e ele até fala, ele diz assim, tomai, aí ele fala, tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, a armadura está disponível para nós. Amém?
só está agora diante de nós tomarmos essa armadura de Deus. Amém, irmãos? E eu acho interessante que cabe individualmente em cada um de nós. Amém? Então, é necessário tomar toda ela. Ah, pastor, eu sei o que a Bíblia fala sobre isso. Mas você está guardando os seus pés com o Evangelho da Paz? Eu tenho muita fortaleza mental, eu sei muito bem, eu sou uma pessoa decidida. Tranquilo, eu sou muito decidido sobre isso. E o escudo da fé? Você tomou o escudo da fé? E o capacete da salvação? E a couraça da justiça? Você tem consciência que você é justificado pelo sangue de Jesus? Senão você vai tentar ficar se auto-justificando. Não, acho que eu não sou merecedor disso. Não sou merecedor disso. Mas quando a gente tem a consciência da justiça de Deus, então o diabo não pode tocar os nossos órgãos vitais. Amém, irmãos? Aleluia. Então, graças a Deus por essa palavra, irmãos. São palavras de salvação. Amém? Você e eu devemos saber, não estamos em uma guerra. Irmãos, isso aqui que nós estamos vivendo é o reino de Deus. Amém? Nós estamos, quando nós nascemos, nós entramos no reino de Deus. E no reino de Deus a gente vai se encontrar com anjos. Amém? Tem anjos, tem o Espírito Santo. Vai existir os inimigos de nossas almas. A gente não deve estar, vamos guerrear agora para vencer o diabo. Não é isso. Mas a gente precisa saber que existe sim inimigo das nossas almas. E nós precisamos nos manter firmes. E isso é algo individual, particular. Amém, irmãos? Que nós decidimos fazer isso. Dependendo da graça de Deus. Nada disso é natural, irmãos. Nada disso é natural. Amém? Nada disso é natural. Amém? Vir para a igreja não é natural. Estar no culto não é natural. Ler sua Bíblia não é natural. Orar não é natural. Amém? Nada disso é natural, irmãos. Nada disso. Na verdade, a nossa vida não deve ser tratada como algo natural. Tudo na nossa vida, nós precisamos entender, né, que nós estamos com o Senhor, com a palavra. Amém? Então, a recomendação de Deus é tomar toda a armadura. Identifica qual armadura você tem tomado com firmeza. Identifica aquelas que você precisa aplicar na sua vida. Amém? Eu estou muito bem com respeito ao capacete da salvação. E as sandálias? Eu estou muito bem sobre a espada do Espírito. Pastor, eu sei 10 versículos decorados na hora. Se eu citar, diga o assunto que eu falo. Irmãos, não é sobre conhecermos sobre Bíblia. É sobre o que nós estamos crendo sobre ela. Não é só sobre saber sobre a palavra. Irmãos, há momentos na nossa vida que você só para e fica com a palavra. Você fala assim, é o que a Bíblia fala. Aonde o seu coração fala assim, eu creio. Quem já ficou com a palavra assim? Você está com a palavra no seu coração. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Aleluia. Então, o que você tem que fazer é pegar a palavra e colocar no seu coração. Tomar essa armadura de Deus. Amém? Aleluia. Porque Deus tem para cada um de nós essa armadura que a gente pode viver ela. E se o diabo vier contra mim, contra você, a gente permanece. Amém? Aleluia. Aí você vai ficar firme. Amém, irmãos? Aleluia. Firme, porque estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Então essa é a consciência, né, que um soldado que tem consciência da sua verdade. Eu acho interessante que o capacete da salvação, o capacete, ele tinha, olha só, isso aqui eu achei incrível. Irmãos, o capacete, ele passava, normalmente os capacetes, ele tinha uma identificação. Um exemplo, o capacete, às vezes ele vinha vermelho, quem já viu? Às vezes, o capacete vermelho, o capacete verde. Esses capacetes identificavam de que exército eles eram. E logo o inimigo entendia se aquele exército era vencedor,
se aquele exército era realmente um exército poderoso ou se era um exército fácil de se ganhar. Irmãos, nós somos um exército, e quando a salvação alcançou as nossas vidas, o diabo sabe com quem ele está mexendo. Ele vê de longe. Amém, irmãos? Ele vê de longe o capacete da salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele vê de longe, irmãos, ele sabe de que exército a gente é. Amém? De que exército nós somos. Não adianta o diabo fazer, distribuir o que ele quiser. Posso fazer o que ele quiser, mas ele está olhando e sabe, esse exército é vencedor. Amém, irmãos? Ele pode gritar de longe, pode espernear, mas ele sabe, esse exército é vencedor. E quando ele olha para mim e para você, irmãos, ele já sabe, perdi. Amém? Ele já sabe, perdi. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Aleluia. É assim, irmãos, quando o diabo olha e vem lá a enfermidade para você, que ele olha, ele vê salvação. O exército da salvação, ele vê cura sobre nós. Ele sabe, já perdi. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu sei, né, que todos nós precisamos fazer isso de uma forma individual. Amém, irmãos? Aleluia. Todos nós aqui. Irmãos, não existe ninguém tão forte que sozinho vai conseguir viver a vida de Deus. Não vai mesmo. Você e eu só vivemos dependentes da graça de Deus. Amém, irmãos? Não tem. De verdade, não tem, irmãos. Amém? Não tem. Amém? Você pode ter 50 aulas com coach. Faça assim. Todo mundo. Você vai sair dali, irmãos. Mas existe algo espiritual. Não estou falando dos coaches. Eu estou falando que, irmãos, não é sobre termos só uma mentalidade forte, mas é sobre ter a mentalidade, como você ouviu aqui, a mentalidade da palavra. Amém? Porque os coaches ensinam muito bem, irmãos, por aí. Todo mundo em pé, diga, vencer, vencer, vencer. Todo mundo, vencer, vencer, vencer. Mas não é sobre isso, irmãos. Porque existe um reino espiritual. Amém? Então, por ser espiritual, a Bíblia fala que as nossas armas não são carnais. Pode deixar que eu sei como resolvo. Não, irmãos. A Bíblia fala que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, levando nós cativos todo pensamento à obediência de Cristo, uma vez pronta a nossa submissão. A palavra, levando cativo nossos pensamentos à obediência de Cristo. Amém? Então é a palavra em nós. Amém, irmãos? É a palavra em nós, construindo em nós, fortalecendo a área das nossas vidas, fortalecendo os nossos pés, fortalecendo as nossas almas, fortalecendo a justiça. Amém? Guardando a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? E então a gente já sai dali vencedor. Você não vai ver nenhuma vez, ele luta até vencer. Ele fala, para estar firme. Para estar firme. Eu acho que, irmãos, na verdade é quase que um desfile mesmo. A gente vai sair somente para dizer, somos um exército vencedor. E se a gente tomar esse escudo, tomar essa espada, calçar as sandálias, ou colocar o capacete da salvação, nós vamos permanecer firme até o dia do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. E deixa eu fazer a recomendação sobre o escudo da fé. Irmãos, o escudo da fé, como eu falei para você, não só apaga os dardos na sua vida, mas protege a vida dos outros. É tão importante estarmos fazendo isso, irmãos. Amém? Na verdade, orarmos uns pelos outros. Amém? Orarmos para que o escudo da fé esteja guardando os outros. Amém, irmãos? Porque a nossa função como filho de Deus é mesmo estarmos orando uns pelos outros. Amém? Aleluia. Orando para que Deus fortaleça. Orando para que Deus dê força. Orando para que Deus dê graça. Amém? Aleluia. Amém, irmãos?
Porque assim a gente não somos motivadores aqui. Nós somos da palavra. Amém? E quando alguém chega aqui e fala, vamos lá, irmãos, ele está falando pela palavra, vamos, se levanta, fica firme em Deus. Mas, irmãos, a graça de Deus tem que vir, sustentar você, levantar você. Amém? Aleluia. Então, tem momentos, que eu estudando sobre isso interessante, quando o exército ia lutar, esse escudo que o exército que caía um soldado, e às vezes ele ficava sem aquele escudo na hora, o outro soldado ia e fazia essa barreira para ele. Enquanto ele era socorrido, o outro defendia aqui, enquanto ele estava sendo cuidado e levado por todo o exército. Ele não podia se defender, mas o escudo da fé protegia outros. Amém, irmãos? Aleluia. E às vezes tem pessoas que mesmo ficam na retaguarda, orando. Estou orando por você, estou te protegendo em oração, estou te guardando. E colocando o escudo. É muito fácil, irmãos, termos muitas palavras, criticar, fazer qualquer tipo de situação, colocar coisas, julgo sobre alguém. Irmãos, mas o nosso lugar é colocar o escudo. Enquanto o outro pode ser cuidado. Amém, irmãos? Aleluia. Eu digo isso no âmbito geral. Amém? Nós podemos fazer isso uns pelos outros. Amém? Porque talvez, se o diabo pegou lá e cortou as suas pernas, Deus pode sim. Porque eu falava com Deus hoje, Paulo. Eu falava assim, mas Senhor, me diga uma coisa. Mas quando eu for ministrar nessa noite, mas tiver alguém que nem colocou o escudo, mas os dados já pegou eles. E se eu falar nessa noite, alguém falou assim, pastor, interessante, já cortou as minhas pernas. O que fazer? Mas Senhor, já atingiu a minha justiça. Talvez, né? Foi lá atingir a sua justiça, a sua dignidade, e foi lá tal, e alguém quis tirar isso de você, o diabo lançou isso, quis tirar a sua dignidade do coração, o que fazer? Se cortou as suas pernas. Se os dados pegou em você. O que fazer? Sabe o que Deus disse, irmãos? Tem ainda remédio para você. O exército era levado, irmãos. Cuidado, mas ele estava pronto. Porque em todo exército vai ter que existir uma enfermaria lá. Não é sobre descartar guerreiros, é sobre cuidar de guerreiros. Amém, irmãos? Deus não vai descartar você, Deus vai cuidar de você. Amém? Mas rapaz, você não guardou os pés. Como é que pode? Como é que você não guardou as canelas, rapaz? Olha aí o que aconteceu com você. Ele falou, não, eu vou sarar suas canelas e vou te dar agora, e vou te ensinar a colocar as sandálias. Amém, irmãos? Então Deus está sempre pronto para fazer isso com a gente. Amém? E não torar nossas canelas, não cortar nosso pescoço, mas permitir que a gente seja restaurado. Amém? Esse é o seu Deus e o meu Deus. Amém? Então, se você